Olá, amigos. Olha, o sabor de hoje tem a ver com cidade vazia. Isso mesmo. Nós estamos aí na semana que antecede o final de semana, onde se volta a realizar, que bom, né? Bom falar isso, o Festival Folclórico de Parintins, que é, sem sombra de dúvida, o evento de maior expressão folclórica popular do Brasil. Eu me recordo que a Coca-Cola Company fez uma pesquisa no Brasil sobre as manifestações mais importantes da cultura popular brasileira, para poder, inclusive, patrocinar o evento. E ela chegou a 3 eventos: ao Carnaval Carioca, ao Carnaval Baiano e ao Festival Folclórico de Parintins. E à época, eles estavam com a fábrica aqui em Manaus, assim, Zona Franca, sem nenhum perigo. E em 95, há muitos anos atrás, Coca-Cola Company decidiu investir no patrocínio desse evento e mudou a história do evento, que ganhou uma dimensão nacional. Os bois passaram a receber um outro valor de patrocínio, a festa deixou de ser só municipal para também ser estadual, começou a se falar na divulgação de imprensa para todo o Brasil, enfim. É um passo definitivo em 95 para que o festival se torne um evento sólido. E nós estamos aí há uma semana, depois de 2 anos sem realizar o festival, 2020-2021, e Manaus já parece bastante vazio, o que significa dizer que, a despeito de todos os problemas que se tem esse ano para Parintins, as pessoas foram ao evento, que eu acho ótimo. Quais são os problemas? Primeiro, quem costumava ir de avião ou gastou muito dinheiro esse ano, ou, sei lá, tirou na meia cena, porque a passagem que em 2019, custava R$ 1.200, passou a custar esse ano em torno de R$ 3.000 e de volta. A passagem do Ajato, que é aquela lancha rápida, ela passou a custar R$ 1.000, justamente o custo quase semelhante ao avião em 2019. E além disso, tem a situação dos ingressos, porque em 2020 os ingressos foram vendidos e nem todos foram devolvidos e tiveram seu dinheiro reembolsado. Muita gente guardou o ingresso para a primeira ocasião em que tivesse festival. Então, qual é a notícia que se tem de Parintins? Não há ingresso para vender na empresa oficial que vende os ingressos estão na mão dos cambistas e os preços estão altíssimos. Mas, independentemente disso, nós demos uma demonstração maravilhosa de amor ao que é nosso, de valorizar o que é nosso, e os amazonenses foram muito antes do que nos 3 dias de festa, que são agora sexta, sábado e domingo próximos. E esse festival, ele tem uma série de desafios, né? Primeiro, ele é o primeiro festival depois de uma interrupção de 2 anos, que eu acho que nunca aconteceu antes na história do festival. Ele é realizado todo ano, mas a pandemia impediu. A segunda coisa, Parintins foi uma cidade altamente impactada pela pandemia, tanto em doentes quanto em mortes. E aí, como será que a população da cidade vai reagir aos visitantes? Essa é uma pergunta que eu queria fazer lá em loco. Eu até acho que tem a resposta, mas eu acho que a gente não pode antecipar com achismo. Terceira coisa, a cidade tem problemas muito graves, como, por exemplo, a orla da cidade. A orla da frente da cidade, a orla turística da cidade, ela está quase toda desmoronada. O porto, eu não sei se já desinterditaram o porto, mas estava interditado, enfim. Uma série de complicações que promete muita agitação para o evento esse ano. Mas até agora, hoje, terça-feira, eu não ouvi ainda ninguém falar mal de nada, muito pelo contrário. As redes sociais estão lotadas de posts super positivos em relação ao evento. E eu tenho a impressão que o evento ele tem mais um desafio a ser cumprido, e aí um desafio específico para os 3 dias de arena. Uma vez eu estava lendo um livro, lendo e vendo o livro de um fotógrafo, do Pedro Martinelli, que fez uma expedição pela Amazônia, e ele dedica algumas páginas ao Festival de Parintins, são fotos preto e brancas lindíssimas,
E ele fala que era de se estranhar que numa Amazônia, onde se destrói a floresta e se dizima as populações nativas, existe uma festa tão exuberante que celebra a cultura indígena. Parintins celebra a cultura indígena, a cultura miscigenada cabocla, e nós estamos a braços com situações gravíssimas, como, por exemplo, o garimpo em terras indígenas, invasão de terras indígenas para narcotráfico, para caça e pesca ilegal. Nós temos recente, a morte do Dom Philips e do Bruno. No Vale do Javari, que já foi cantado, inclusive, pelo Caprichoso, numa toada belíssima. Como é que as nações Caprichosa e Garantida, as nações Azul e Vermelha, vão se posicionar em relação a essa questão indígena? Eu tenho a impressão que isso não pode ficar por nada. Não pode ficar de graça. Não dá para fingir que não aconteceu. Não para uma festa que bebe tanto na fonte dos indígenas, das populações nativas do Amazonas. O Caprichoso, e falar de Mundurucânia, de Vale do Javari, e o Garantido tem nações extintas, que fala das nações que existiram e não existem mais, e é uma pela terra-mãe, enfim, estou até me arrepiando porque eu adoro o festival. É uma festa sensacional. Podem falar o que for, as pessoas falam de bebida, de festa, mas eu acho que quem vai a Parintins tem por obrigação assistir às 3 noites do Festival no Bombódromo, que é um espetáculo único e encantador. E eu vou ficar aguardando esse ano. Eu, infelizmente, depois de tantos anos, eu estava lá em 95 trabalhando na transição desse festival do município para o estado. Eu já produzi aquela festa por mais de 4 anos. Tenho muito orgulho disso. Já trabalhei na Arena do Caprichoso fazendo continuidade no ano da Catedral, que eu acho que foi em 98. E aí eu fiz muito tempo rádio. Ano passado, em 2019 eu fui fazer o turistódromo e o receptivo das pessoas que chegavam no aeroporto e no porto. E esse ano eu decidi não ir para uma série de situações. Mas eu quero ver como é que os bois bumbás, como é que Caprichoso Garantido e Caprichoso vão se posicionar em relação à temática indígena. Alô, presidente? Alô, conselhos e comissões de arte? Não dá para se calar. Nem sobre isso, nem sobre a questão da devastação da Amazônia. Nós somos os anfitriões e o incêndio, a desgraça, a morte, o esquartejamento é na nossa casa. Como é que vai ser abordado isso? Não pode ser de maneira piegas, nem barata, nem passageira. Como é que os artistas de Parintins, que são geniais, são maravilhosos, que me surpreendem sempre, eu tenho histórias lindas para contar. Eu já morei, muita gente não sabe, eu morei em Parintins 4 meses, em 95, quando eu voltei para Manaus, a trabalho para fazer esse festival. Tenho uma relação muito forte com a cidade e eu sei da capacidade que eles têm. Eu espero que as diretorias de Caprichoso Garantido sejam capazes de dar vazão a essa criatividade dos artistas parintinenses. Bem, vamos aguardar o festival daqui a pouco. Para todo mundo, bom festival. E atenção, gente, quem for para Parintins e está me ouvindo, respeitem a cidade, galera. Não dá para urinar na porta de casa de gente. Não dá para ir transar no cemitério. Tenham um respeito, as pessoas moram ali. Isso é uma coisa ruim, do lado ruim da festa. Bem, falei. Vamos encerrar hoje. Falei de Parintins, que é um lugar que eu adoro, que eu me sinto assim, colocando a mão na lua da tocandeira, voltando ao meu lado caboclo, eu que nasci aqui. Mais brasileiro impossível, Heitor Villa-Lobos, genial, na sua obra A Floresta do Amazonas, que foi coreografada por Marica Didali, do Balé Estágio, depois da coreografia da Lavascar, que são coreografias absolutamente distintas. A da Lavascar classicista, com ponta, a Marica Didali fazendo uma serra pelada no meio do palco, uma coisa maravilhosa.
E eu trouxe um trecho, que é o trecho dos indígenas, para mostrar a brasilidade do canto lírico, a brasilidade da composição erudita de Heitor Villa-Lobos. Vamos ouvir? Bravo, bravíssimo. A todos um excelente festival, que seja maravilhoso, que corra tudo bem e que a cidade lucre bastante com isso, porque a ideia é essa.